Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vambora pra EBD? Então tá, vambora! Olá, galerinha, tudo bem? Olá, turma, tudo bem? Que prazer estar aqui de novo e eu vou te contar um segredinho, hein? Nós Estamos com saudade de vocês. de vocês, turma. Que bom! Na última aula nós falamos sobre os 5 livros do Pentateuco e hoje nós vamos falar sobre os 12 livros dos livros históricos. Isso mesmo. Vamos mostrar pra Bastante ele, conteúdo, tio? hein, Tia Dai? Olha o quanto de Olha conteúdo aí, ó. a gente tem. A gente preparou aqui os rolos de cada livro para falar pra E vocês. hoje, pelo visto, vai preencher bastante a nossa estante Vai aí, dar hein, uma Tia boa Dai? preenchida também, vaziazinha, né? É, A gente 12, vai colocar. 12 livros, legal. E Tia Dai, você falou que teve uma ideia. Eu tive uma ideia. Como são 12 livros, tio, o que você acha da gente dividir? Cada um fala um. Boa ideia. Boa ideia? Vamos começar com uma oração? Na sequência a gente já inicia? Maravilha, vamos lá. Papai, nós te damos graças por estarmos aqui. Obrigada por ouvirmos a tua palavra hoje, Senhor. Que seja um momento bom e que cada criança seja abençoada. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, Tia Dai. Vamos lá? E aí, vamos tirar no par ou ímpar para ver quem vai iniciar? Vamos sim. Vamos lá? Par. Ímpar. Opa, Olha! 4 é Quem ganhou, par, pai? acabei ganhando. Isso aí, tio. Vamos lá então, vamos pro primeiro livro dos livros históricos, começando a nossa maratona dos 12 livros, tá bom? Tchan, tchan, tchan. Tchananã, livro de Josué. Uau! Pois é, Tia Dai, Sim. Josué, ele muito jovem, ele recebeu uma grande missão, Qual é? que foi substituir Moisés na condução do povo de Israel à Terra Prometida. Show de bola, ele teve essa grande responsabilidade, ele cumpriu certinho, o povo obedeceu ele, foi tudo em ordem. Porém, Josué acabou pisando na bola com um pequeno detalhe. Não deixou um sucessor, né, Exatamente, e com isso o povo de Israel seguiu sem uma liderança, vivendo de qualquer maneira. Foi aí que nós entramos na era dos... tio? Vamos ver o próximo livro, tio? Vamos lá. Ai, ai, ai. Vou Opa. abrir aqui. Olha ali. O livro dos Juízes. Opa, bacana. Isso mesmo. No livro de Juízes fala do período dos juizados, dos juízes. Israel teve 13 juízes. E a função do juiz era exatamente transmitir a vontade do Senhor para o povo e a vontade do povo para Deus, né? E ele julgava algumas questões do povo de Israel ali naquele período, né? Como Israel teve 13 juízes, esse período durou entre 350 e 400 anos. Houveram muitos momentos que Israel desobedecia ao Senhor e o juiz ia lá e externava, falava para o povo a vontade do Senhor, que era que eles se reconectassem com Deus, certo? Muito bom. Isso aí, tio. Isso aí. Próximo livro, Próximo. pode Bora. Aí. Vamos lá. Opa, esse livro aqui é interessante, hein? Uma mulher, Ruth. Ruth. Tia Dai, você sabia que na Bíblia, até para efeito de informação, apenas 2 livros contêm um nome de mulher. E uma delas é Ruth, Ruth. que foi bisavó do rei Davi. Olha só. Fala a história, o período na verdade, da história de Ruth, ela aconteceu no finalzinho ali dos juízes. E conta que ela foi fiel até o fim. Ela viveu uma linda história com sua sogra Noemi. Por ela ter permanecido fiel até o fim, Deus preparou um novo casamento, já que o primeiro marido dela havia falecido. Esse novo marido que Deus preparou foi Boaz, que, como eu já disse, no final ela fez parte da genealogia do rei Davi e do rei Jesus. Ruth é bisavó do rei Davi. Próximo livro, Tia Dai. Qual será o próximo livro e o que fala o próximo livro? Vamos ver. Olha só. Bacana, hein? É o livro de Samuel. Por ser um livro longo, ele foi dividido em 2 livros. Primeiro Samuel e segundo Samuel, tio. Isso aí. O primeiro livro de Samuel fala exatamente do último juiz de Israel, que foi o juiz Samuel. É aquele bebezinho que a Ana apresentou para servir no templo, né? Ele entregou a sua vida para servir ao Senhor. E ele foi juiz para o povo de Israel, né? Ele foi rei num período que o povo, ele foi juiz num período que o povo começou a solicitar a Deus um rei. O povo não queria mais ser regido por juízes.
E aí Samuel orou e o Senhor permitiu que Samuel ungisse um rei, e o rei era Saul. Nesse momento, Saul fazia a vontade do Senhor, mas teve um tempo que Saul se afastou do Senhor e começou a fazer coisas que não se agradavam. Foi aí que o Senhor também mandou Samuel destituir o rei Saul e falou assim: olha, você não está fazendo a minha vontade, então eu vou ungir um outro rei, que ele ungiu a Davi. Mesmo Saul ainda estando vivo, ele ungiu a Davi para ser rei de Israel. Vamos ao segundo livro de Samuel? Qual é o que diz o segundo livro de Samuel? Que responsabilidade de Samuel, hein? Olha lá. O segundo livro de Samuel fala exatamente do reinado após a morte de Saul, fala do reinado do rei Davi, certo? Que tinha Ruth como bisavó. Exatamente. Fala do reinado de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia a vontade do Senhor. Então, exatamente como uma pessoa que serve ao Senhor e faz a sua vontade, o Senhor abençoa. Quando a pessoa se afasta, o Senhor se afasta do Senhor, ele tem a consequência, né? Ele acaba sendo castigado, né? Então fala do reinado de Davi e, consequentemente, o início do reinado de Salomão, que é o seu filho, e Samuel se tornou ali profeta. Ele se tornou profeta do reinado de Davi. Ele deixou de ser juiz para ser profeta. Todos os reis tinham um profeta, que era onde o Senhor falava com cada rei, para que eles voltassem sempre para o caminho certo. Certo, tio? Boa, boa. Gostei, Tia Dai. Próximo livro, vamos lá. Vamos ver qual que é aqui. Tcharam! Primeira e Segunda Reis. Show. Pois é. Pois é, Tia Dai. E aí? Como você disse, o povo de Israel, ele era ali liderado por reis. E logo depois de Davi, quem assumiu o reinado foi Salomão. Passado o tempo, Salomão acabou falecendo e o seu sucessor foi o seu filho chamado Roboão. Só que Roboão, infelizmente, ele não deu ouvidos aos conselhos dos velhos, dos patriarcas e tal. O que aconteceu? Como ele foi rebelde, o reino de Israel acabou se dividindo em dois. Reino do Sul e Reino do Norte, onde o Reino do Norte viveu só idolatria e o Reino do Sul, alguns reis adoraram a Deus, outros não. Então houve uma devastação em Israel, que culminou na destruição de Jerusalém. Exatamente. Só complementando, tio, no reinado de Salomão, o Senhor permitiu que ele construísse o templo. Exatamente. Construísse Jerusalém. E aí, quando aconteceu essa perdição, essa divisão das tribos, foi quando foi destruído tudo. Tudo, exatamente. Não Os muros de sobrou Jerusalém, nada. não sobrou Inclusive, o próprio povo de Israel foi levado cativo por outros povos. O Reino do Norte, cativo pelos povos da Síria, e o Reino do Sul, cativo pelos povos da Babilônia. Olha só. E aí, a gente passa para os meus próximos livros, né, tio? Opa, passando pro seu. Vamos lá. Cadê aqui, tio? Opa, esses dois já foram. ajuda Opa, acho que tá aqui, ó. Aê, Tia Dai. São tantos, né, tio? Bastante. Olha só, quais serão os meus próximos livros? Olha que Os legal. 2 livros de crônicas. Olha só, pessoal. Os livros de crônicas falam exatamente da genealogia de Adão até Davi e o reinado de Salomão, né? Então ele fala acontecimento do reinado deles, fala histórias que aconteceram durante esse período, onde houve a separação, onde o povo se afastou de Deus. Então fala exatamente deste período, né? Já o segundo, ele tem uma pincelada ali na restauração, né? É onde acontece que há o desejo de restauração dos muros, da destruição, de tudo que aconteceu ali após o povo se separar de Deus. Mas vai falar melhor no próximo livro com o tio Dani. Opa, vamos lá. E o próximo livro, vamos ver quem ajudou o povo de Israel a retornar para Jerusalém. Quem será, hein, Tia Dai? Uau, quem será, hein, tio? Olha ali, ó. E foi Esdras, olha que bacana. Esdras teve uma enorme função. Ele foi um dos líderes, né, que ajudou o povo de Israel a voltar e reconstruir Jerusalém. Pessoal, só uma observação aqui. Ao longo do tempo, uma coisa que eu estava comentando com a Tia Dai ontem,
o cuidado que Deus tem com o povo de Israel é coisa fora do comum. E, como nós dissemos, Jerusalém e o templo estavam destruídos, estavam a ruínas. Não, imagina, uma cidade, quando vocês veem aí nos jornais, às vezes aquelas cidades que passam por guerra, tudo destruído, aquele montaréu de entulho, assim estava Jerusalém, na época de Esdras. Então, o livro de Esdras, ele fala sobre o quê? Sobre o retorno do povo de Israel a Jerusalém. E ele foi das pessoas que conduziram os 3 grupos que voltaram, né? Então o primeiro grupo foi conduzido por Zorobabel. Depois de 80 anos, Esdras retorna com o segundo grupo. E o terceiro grupo que retornou a Jerusalém, retornou com um líder também, que é o próximo livro. O próximo livro, isso aí, Tia Dai. Vamos lá, Tia Dai. Qual é o próximo livro? Quem é esse líder aí? Olha lá, Neemias. Olha só. O povo da Babilônia acabou sendo, né? A Babilônia acabou sendo possuída pelos persas, né? E olha só, quem servia ao rei persa, o rei Dário persa, era este homem, Neemias. Olha que legal. Ele era judeu, ele tinha no seu coração a palavra do Senhor e era temente a Deus. E o seu rei também gostava muito dele, que era o rei persa, rei Dário. E aí, quando a Pérsia tomou a Babilônia, o Senhor tocou no coração de Neemias e o rei ouviu o desejo do coração de Neemias, que era ir lá em Jerusalém e reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. E aí o rei abençoou Neemias e falou assim: olha, eu libero você para ir construir, ainda te dou algumas coisas para você levar e reconstruir o muro, te dou alguns homens, vai lá e constrói o muro. E também, como ele tomou a Babilônia, ele liberou o povo que estava preso lá na Babilônia para resgatar. Foi aí que foi a sua primeira e a segunda viagem. Mais uma vez o cuidado do Senhor com o povo de Israel, hein, Tia Dai? Isso mesmo, como o Senhor ama, né? Olha como que trama tudo para abençoar o povo de Israel. Exatamente. Neemias foi lá e com dificuldade conseguiu, lutando, porque os seus vizinhos não queriam construir isso, mas foram restituídos os muros e o templo. E ele também fez a terceira e última viagem com o último grupo que estava retornando da Babilônia até Exatamente. E uma coisa que você tinha até comentado, Tia Dai, em quantos dias Neemias levantou os muros de Jerusalém? Só, 52 dias de construção, pessoal. Nossa, ou seja, além de ter uma função importante junto ao rei da Pérsia, ele era um excelente líder e também um excelente pedreiro, porque ele não ficou só olhando, ele foi lá e botou a mão na massa. Botou a mão na massa. Com uma mão ele lutava com a espada e com a outra construía. Dia e noite construindo o templo. Glória a Deus. Graças a Deus, né? E assim, vamos para o nosso último livro. Exatamente. Olha e aqui só, o Senhor também vai mostrar o seu cuidado para com o seu povo, certo? Olha que interessante, Tia Dai. Olha, o livro A Outra Mulher. É o livro de Esther. Olha que interessante. Além de termos 2 livros na Bíblia só com o nome de mulheres, os 2 estão dentro dos livros históricos. Isso aí. E o livro de Esther também, Tia Dai, mostra o cuidado que Deus tem com o povo judeu. Por quê? Estava determinado, estava decretado que o povo de Israel seria morto por toda a corte, por todo o reinado. Só que Deus, achando graça nesta moça, né, que inclusive era uma judia, sim, e ela agradou os olhos do rei Assuero, que era um rei persa de outro povo, sim, que inclusive o povo de Israel era cativo do povo persa. Isso. E ele encontrou graça aos olhos do rei e fez um pedido para Esther. Sim. Nesse pedido, qual foi o que Esther pediu ao rei? Que o povo de Israel fosse livre da morte, que aquele decreto que estava posto ali, que o povo ia ser morto, o povo judeu, fosse eliminado. E quando foi aquele dia, o rei Assuero foi e concedeu o desejo do coração de Esther. Exatamente, porque ela honrou o Senhor. Exatamente. Todo o povo jejuou por esse propósito. Exatamente, olha o cuidado de Deus para com o povo judeu. Sim. Outro detalhe importante no livro de Esther também, Tia Dai, 2 detalhes importantes. Sim. O primeiro, você sabia que no livro de Esther não cita o nome de Deus? Olha só!
provavelmente aí você vai falar, tia Dai e tio Dani, mas como um livro que está dentro da Bíblia não menciona o nome de Deus? Por quê? Porque o povo judeu seguia à risca aquele mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Isso mesmo. Outra informação também para curiosidade de vocês, no livro de Esther encontra-se o versículo mais longo da Bíblia. Olha sabia só, disso, tia Dai? Isso eu sabia, tio. Confere aí, Junior, está lá em Esther 8 no versículo 9, Isso mesmo. o maior versículo da Bíblia. E assim, tia Dai, concluímos os 12 livros. Históricos. Certo? Vamos lá, colocar pessoal. eles lá na nossa estante? Vamos lá, colocar Aí, na ó. nossa estante. Aí, ó, está enchendo. Aí, Que pessoal. bênção. Olha Isso aí, só. galerinha. Show de bola. Isso mesmo. Tia Dai, posso te fazer uma pergunta? Pode, tio. Você comentou que nós treinaríamos uma musiquinha, certo? Sim. E que através dessa musiquinha ficaria mais fácil de decorar os livros. Sim. Você trouxe alguma coisa aí? Você trouxe essa musiquinha para nós treinarmos hoje? Trouxe, tio. Big Sock vai depois dar uma pinceladinha, se puder, né? Legal. Vamos lá? Vamos lá? No 3? Cantar ela, será que a gente consegue? Vamos lá. 1, 2, 3. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Vou lançar um desafio pra você, tia Dai. Eu quero ver você juntar agora as duas divisões, que é o Pentateuco e os livros históricos, e cantar numa música só. Mas eu não consegui fazer nem essa, será que eu consigo? Vamos ensaiar mais uma vez só o histórico e depois a gente junta os dois? Vamos sim. No 3? No 3. 1, 2, 3. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Agora o desafio, tia Dai. As duas divisões. Vamos lá, desde o início. 1, 2, 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Na próxima aula, nós vamos estudar os livros poéticos. E aí vai mais um desafio, tia Dai. Eu quero ver você juntar as 3 divisões e cantar de cor, sem Mas a gente olhar na vai Bíblia. conseguir, né, juniores? Vamos Com conseguir. certeza. Isso aí. Vocês estão estudando, estão ensaiando a musiquinha em casa? Continue. Então essa foi a nossa aula, né, tia Dai, Isso sobre os livros históricos. Olhem o cuidado que o Senhor teve com o povo de Israel. E o mesmo cuidado que ele teve com o povo de Israel, ele tem por nós. Com a nossa família, principalmente nesse período de pandemia. Isso. Vamos encerrar com uma oração, tia Dai? Vamos. Eu vou fazer essa última oração para encerrar e seguirmos para mais uma semana na bênção do Senhor, certo? Pai querido, te agradecemos pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Obrigado por nos mostrar, através dos livros históricos, o teu cuidado para com o povo de Israel e para conosco. Nos abençoe nessa semana, guardando a nossa família e todos, Pai, os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. E assim finalizamos mais uma aula, tia Dai. Isso aí, tio. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa Tchau, semana. tchau, galerinha. É isso aí. E o beijo vai para os nossos pastores. Bacanas, parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Do Big Sock. Tchau, tchau, pessoal.